Para complementar o primeiro vídeo, eu vou trazer aqui algumas ilustrações e algumas simulações sobre tudo aquilo que a gente colocou sobre a teoria da relatividade de Einstein. A primeira ilustração que eu vou mostrar para vocês se refere à questão da, de nós adotarmos dois referenciais, certo? Inerciais, em locais diferentes. Vocês estão observando dois senhores com malas parados. Um parado em relação à Terra e outro parado em relação ao espaço. Todos os dois possuem ação de acelerações. A primeira delas se refere à aceleração gravitacional da Terra e a segunda à aceleração gravitacional do espaço. Observe o seguinte, todos os dois chegam à conclusão que a mala ela está caindo acelerada. E isso a gente tem lá dentro dos postulados da teoria da relatividade restrita, que independentemente dos referenciais que a gente adote que estejam inércias, certo? Eles dois estejam parados, a gente vai ter as mesmas leis da física aplicada. E aí considera que a gente não consegue distinguir a aceleração da gravidade em relação à Terra e ao espaço, porque elas possuem, no caso, se a gente for considerar valores, a mesma intensidade, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Segundo fator que foi colocado foi referente à velocidade da luz. E ele coloca lá, e várias pessoas antes disso colocavam que a velocidade da luz ela seria diferente para pessoas ou referenciais que a gente adotasse, certo? E isso Einstein conseguiu demonstrar que independentemente do referencial que você adote ou da fonte que esteja emitindo essa luz, ela vai possuir a mesma velocidade da luz de 300 milhões de metros por segundo. E aí a gente tem aqui o acelerador de partícula, o LHC, é o maior acelerador de partícula do mundo, certo? Esse acelerador de partícula ele possui uma extensão de 26,7 quilômetros e 7 quilômetros de diâmetro. Esse acelerador de partícula ele consegue confirmar aquilo que Einstein colocou dentro da teoria da relatividade, que as partículas elas conseguem se aproximar a valores muito próximos da velocidade da luz, independentemente da fonte que a produz, certo? Então aqui a gente tem a segunda observação referente dentro das teorias da relatividade de Einstein. A terceira é com relação ao movimento que os planetas possuem ao redor do Sol. A gente tem lá o estudo de quando a gente entra na parte de gravitação que os planetas eles possuem movimentos de órbitas elípticas, certo? Onde a gente tem uma configuração, uma representação toda certinha desse movimento. Porém, isso não acontece quando a gente entra dentro do estudo da teoria da relatividade geral de Einstein, porque primeira coisa que ele diz, que a massa dos planetas e a massa do Sol, elas ocasionam deformidade no tempo e estado, no tempo e espaço, certo? Desculpa, pessoal. A massa dos planetas e a massa do Sol, ela ocasiona deformidade no tempo e espaço. E o que vai acontecer? A gente consegue ver que esse movimento ele não será um movimento rotacional previsto como a gente tem quando a gente começa a observar é, essa movimentação rotacional, certo? De Mercúrio. Por estar mais próximo do Sol, a gente consegue observar que ele não vai possuir um movimento perfeitamente curvilíneo como a gente tem lá. Ele vai haver ele vai possuir, no caso, movimentações diferentes para cada aproximação que ele possui do Sol. E a gente tem a seguinte definição lá em relação as leis de Kepler dentro da gravitação, que a velocidade do planeta afastada do Sol ela é menor, quando ela se aproxima do Sol, essa velocidade vai ser maior. Devido à deformação do espaço-tempo ocasionada pela massa do Sol, essa circulação, essa rotação de Mercúrio, ela não vai ser perfeita, como a gente observa em algumas outras representações aí. E por último, a gente tem lá a confirmação da teoria
certo? Aqui está abrindo. Que Einstein ele conseguiu demonstrar através de experimentação com o telescópio que a luz ela possuía curvatura e essa curvatura era ocasionada devido à deformação do espaço-tempo, mais uma vez falando para vocês, devido à massa dos planetas ou à massa dos objetos que estejam no espaço, certo? Corpo físico que esteja no espaço. Então, através da observação de telescópio, um situado na cidade de Sobral, aqui no Brasil, no Ceará, e outro na Ilha do Porto do Príncipe, desculpa, na África, ele conseguiu observar que a luz ela não se movimentava de forma retilínea como a gente coloca no estudo da física do segundo ano de óptica geométrica. Devido a essa curvatura no espaço, a luz ela vai ter o caminho que representa a trajetória que ela vai realizar. E como essa trajetória que ela realiza possui uma curvatura, ela vai ter essa curvatura também devido a essa deformidade, certo? E dentro de tudo que foi falado que Einstein colocou essa pessoa brilhante, muito inteligente. Eu solicitei para vocês que vocês realizassem a construção de uma história em quadrinhos. Eu li dentro de um artigo que a física moderna, a parte de teoria da relatividade, ela se torna muito abstrata a gente só falar, a gente só fazer a explanação sobre esse conteúdo. Então seria interessante, dentro de tudo que vocês estudaram, dentro de tudo que vocês absorveu, realizar um diálogo em formato de história em quadrinhos e tentar absorver o máximo de aprendizado dentro dessa situação que é colocada através da física moderna sobre a teoria da relatividade de Einstein. Então aqui eu trouxe para vocês uma base, a ideia de como vocês vão construir. Isso vai depender de qual parte do postulado você vai colocar para ser observado, vai depender da forma como você vai construir esse diálogo, mas desde que dentro dessa construção esteja fatores, conceitos ou observações que Einstein considerou dentro da sua teoria da relatividade. Então aqui você tem Einstein em um diálogo com Deus. E Deus chega para Einstein e diz: Olha, eu fiz um planeta. E aí ele diz para Einstein mais uma vez: Olha, nesse planeta eu coloquei água, luz e céu, e bichos e árvores. E aí Einstein diz: Interessante como esse planeta que ele construiu, ele distorce, né, o espaço e a luz ao seu redor. E aqui você tem a questão da teoria da relatividade sendo colocada num ponto de vista pelo seu próprio criador, que foi Einstein. E aí ele diz ainda, causando um campo de alteração para todo o corpo que passa por perto dele, certo? Um campo de atração, desculpa, ou seja, a Terra ela possui um campo gravitacional, onde a uma determinada distância, qualquer objeto que se aproxime dela irá de encontro ao seu centro. E aí ele coloca mais ainda, essa curvatura no espaço e tempo com certeza é causada pela massa contida nele. E aí vem a questão da teoria da relatividade geral, onde Einstein diz que a curvatura no espaço e tempo, a deformação nesse espaço, é causada pela massa de cada corpo ou objeto que se encontra nele. E fazendo com que todos os planetas tenham suas respectivas órbitas em torno do Sol, devido ao Sol ser o centro, no caso do universo que a gente está, e por possuir maior massa do que os outros planetas, causando maior deformidade. Devido a essa deformidade que ele ocasiona, os planetas estão girando ao seu redor. E aí, terminando, Einstein coloca: realmente, você é um gênio. E Deus para pensar. E aí fica essa questão, fica até uma questão interessante que quem é gênio nessa história? Einstein, que conseguiu observar tudo isso através das teorias que ele construiu da relatividade, ou Deus que criou. Mas aí existe aquela questão que a gente não vai colocar aqui em discussão entre ciência e religião. Mas aí é só apenas dá para entender a ideia de que foi conceituado tudo aquilo que Einstein observou juntamente dentro de um diálogo de uma história em quadrinhos. E é isso que eu solicito para vocês, certo, pessoal? Espero que vocês
aprendam sobre essa parte que é muito interessante da física moderna, certo? E qualquer dúvida, é só me procurar, ok? Abraço e até a próxima.